bem-vindos à nossa última aula. Finalmente esse dia chegou, o dia da última aula da boneca LOL. Olha que lindas as minhas duas bonecas. Eu estou num cenário um pouquinho diferente para poder mostrar ela para vocês, porque elas são grandes, muito grandes. Então eu tive que vir em outro lugar trazer elas aqui para vocês dar uma olhadinha nelas. Gente, peguem essa boquinha nessa LOL. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais cheia de graça esse protetor de orelha. A nossa LOL Snow Angel Surprise. Eu tô maravilhada, adorei demais o resultado, eu espero que vocês também gostem do resultado. A minha piloto, a boneca que a gente confeccionou em aula, foi um projeto aí longo, né? Complicado, porque tive que criar receita, fui errando, fui acertando na primeira para trazer ela perfeita para vocês. E eu tô muito feliz com o resultado. Nossa LOL, então, tem 40 centímetros. E a minha piloto aqui, que depois que eu fiz a minha piloto, eu fiz uns ajustes na receita, pra receita vir perfeita pra vocês. Então, nessa daqui eu dei um ajuste na cabeça. Ficou um pouquinho diferente, porque eu achei que eu tinha que mexer na cabeça pra cabeça ficar mais legal. Realmente ficou. Então, eu perdi 2 centímetros nessa boneca depois do ajuste da cabeça. Ela tem 40 centímetros e essa minha LOL aqui tem 42 por causa do ajuste da cabeça. Mas eu acho que valeu super a pena. 40 centímetros, ela é grande. Ela é muito linda, muito gostosa de confeccionar. Agora a receitinha já tá aí pra vocês na íntegra. Vou dar uma sugestão aqui pra vocês. No vídeo eu ensino vocês a bordar a boquinha. Eu digo que se vocês querem ela mais grossinha, é só vocês passar mais vezes o fio. Foi o que eu fiz aqui na minha piloto, ó. Na minha piloto eu passei 5 vezes o fiozinho e olha, o lábio dela ficou bem carnudo, mas eu achei que tava um pouco exagerado e diminuí aqui pra nossa da aula. Tô muito feliz com o resultado, espero que vocês também estejam. Estou louca para ver as LOL de vocês prontas, finalizadas. Façam e me marquem. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da minha bio, onde tem o nosso grupo do Facebook, o meu Instagram. Eu vou ficar super feliz de ver o trabalho de vocês e poder repostar ele, tá? Eu quero que vocês digam pra mim, por favor, nos comentários o que vocês acharam da nossa LOL. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou esperar o comentário de vocês pra gente ajudar esse vídeo a chegar num alcance bem alto e cheguem bastante crocheteiras, que todo mundo tenha acesso a essa aula gratuita, então, aqui do canal. Então, meninas, super beijo pra todo mundo. Chega de conversa, vamos pra nossa aula, vamos finalizar nossa LOL, que tem gente aí que tá super ansioso pra finalizar a sua LOL e eu tô louca pra ver a de vocês prontas também. Então, super beijo pra todo mundo, bora crochetar! Vamos começar a finalizar nossa LOL pelos lacinhos do cabelo dela. Ainda trabalho nos acessórios dela, agulha de 3 milímetros, e aqui eu tô com o fio lilás, o mesmo que eu usei pra blusinha dela, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo a minha laçadinha inicial. E agora eu vou subir aqui 22 correntinhas. 1, 2, 3 e vou até fechar 22. Feitas minhas 22 correntinhas, agora cuidando pra mim não torcer minhas correntinhas, eu vou fechar aqui na ponta, no início do meu trabalho, no primeiro pontinho aqui na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo, unindo as duas partes. Que a gente vai trabalhar em espiral aqui, assim. Agora aqui nesse mesmo lugar onde eu fiz meu baixíssimo, eu vou botar o primeiro ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e eu vou seguir aqui trabalhando pontos baixos, tá? Por todas as minhas correntinhas, ó. Vou botar um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui, formando aqui, então, 22 pontos baixos aqui no meu trabalho. Então, para cada correntinha que eu tenho aqui, é só colocar um ponto baixo. Então, aqui, ó, cheguei no final dos meus 22 pontos, e agora eu venho aqui, ó, não é no ponto baixíssimo que a gente uniu, é em cima do ponto baixo, e eu vou começar a trabalhar aqui carreiras de ponto sobre os 22 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui, é só os pontos sobre ponto, vamos subir aqui 5 carreiras, que nem trabalhar no amigurumi, em espiral. Vamos subir no total 5 carreiras, então, essa aqui que a gente fez foi a primeira, não estou contando as correntinhas como carreira, essa é a primeira, então, vamos subir mais 4 voltinhas aqui, fechando 5 voltas pro nosso lacinho, tá? Então, vou só seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto. Pelas minhas 4 voltinhas a mais aqui e já retorno. Finalizada aqui as minhas 4 voltas, então, eu fiquei aqui no total com 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas. E agora, eu vou vir aqui atrás, ó, aqui tá a primeira ponta, que depois eu vou amarrar. Então, aqui, ó, o meu fim de trabalho está aqui, ó. Então,
eu vou recorrer aqui mais um pontinho do final, para as pontas ficarem bem em cima uma da outra, para na hora da gente amarrar não ficar torto o nosso laço, tá? Então, eu fiz mais um pontinho no final. E dei um baixíssimo, vou cortar este fio aqui. E vou deixar aqui, se vocês forem costurar o laço, vocês deixam um pedaço de fio pra costura, tá? Se não forem, um fio maior pra costura. Se não forem, você pode deixar mais ou menos uns 20 centímetros aqui só pro acabamento do laço. Eu vou colar o meu laço, então eu não vou deixar fio pra costura só pro acabamento. Mas se forem costurar, deixem um fio maior, tá? Então, aqui. Agora, eu vou introduzir aqui o meu fio na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer, dar o formatinho do nosso laço aqui, que é bem simples de fazer. Ó. Então, agora eu vou vir assim, eu vou dobrar o meu lacinho aqui no meio. Aqui embaixo, onde eu tenho as correntinhas, eu vou dar uma cedida assim nos pontinhos pra ele não ficar repuxado. E eu vou fechar bem no meinho aqui, ó. Então, agora eu vou vir com a minha agulha aqui e vou passar esse fio aqui pro outro lado, assim. Bem no meio, aqui mesmo, aqui. Assim, aqui pra trás. Agora, eu vou descer aqui pelo meio do meu trabalho, assim, pra gente franzir aqui o nosso trabalho. É bem simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma, é um lacinho bem facinho mesmo. Vou até aqui embaixo. Venho aqui, pego o pontinho aqui e aqui também, ó. E agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa, ó. Vou voltar por... repassando o fio de novo pra voltar lá no início. Pra gente poder fechar o nosso lacinho. Pronto. Agora, é só eu puxar pra dar formatinho aqui no meu laço. Pra franzir o meu lacinho. Assim. E tá pronto. Agora, a gente vai pegar esse mesmo fio que a gente puxou bem aqui e vai passar ele em torno do nosso laço assim, ó. No meio dele. Deixa eu tirar ele da minha agulha que vai ser mais fácil. Depois que tá bem puxadinho, marcado o meio, é só eu passar várias vezes aqui no meio, pra dar formatinho no meu laço, pra depois amarrar as pontinhas. Vou passar algumas vezes aqui, até sentir que vai ficar bem preso, tá? Agora, com esse fio aqui, ó, do início do nosso trabalho, é o que a gente vai amarrar. Então, eu vou passar ele também aqui, ó, pra encontrar as duas pontas aqui atrás e dar um nozinho. Só que eu vou passar no sentido contrário. Tá? Agora, é só dar um nozinho aqui nas duas pontas. Bem apertadinho. Apertem bem o nozinho aqui pra firmar bem. Deixar o laço bem marcadinho. Vou dar 3 nozinhos, por garantia. Aqui. 3 nozinhos e tá pronto aqui o nosso lacinho. Agora, é só ajeitar ele aqui, ó. Pra ele ficar bem bonitinho e tá pronto. Super fácil de fazer. Não tem segredo pra fazer esse lacinho. Muito simples. Essas pontinhas que, como eu vou colar o meu lacinho, eu não preciso delas, então eu vou cortar. Tá? Porque eu vou colar o meu lacinho, acho mais fácil e mais prático. Então, tá pronto o nosso lacinho, tá? E eu vou fazer 2 lacinhos iguais. Vou fazer os meus lacinhos e vou reservar eles agora, porque agora eu vou fazer o protetor de orelha. Pra fazer os pomponzinhos, então, do meu protetor de orelha, eu vou trabalhar com a lã molê, tá? Um novelo de 40 gramas da lã molê. Esse aqui é o azul, código 0541, tá? Eu vou usar a lã molê. Quem fez uma boneca só com o fio Amigurumi Soft, vai sobrar fio suficiente pra fazer o protetor de orelha, tá? Como eu aqui, ó, fiz 2 bonecas, o que sobrou do meu fio foi só isso aqui. Então, eu não vou ter suficiente pro protetor de orelha, mas pode ser feito com o mesmo fio que vocês trabalharam na boneca, tá? Então, como não sobrou do meu aqui, eu vou usar a lã molê de 40 gramas e com um novelo de 40 gramas, eu consegui fazer para as 2 bonecas 4 pompons, então, né? Com uma de 40 gramas, eu consegui fazer para as 2 bonequinhas o meu protetor de orelha. Lembrando que pode sim ser usado o mesmo fio que você trabalha na boneca, só não estou usando porque não tenho. E daí, eu vou usar a lã molê, que tem uma textura bem boa para fazer pompom, tá? A lã é muito gostosa para fazer pompom, o resultado do pompom fica muito bom com a lã. Quem quiser aí usar a lã molê para fazer, e ela o custo dela é até mais em conta que o fio Amigurumi.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço de lã e botar aqui no meio dos meus 4 dedos, assim, ó. Tá? Agora, eu vou pegar aqui a ponta da minha lã e vou começar a passar ela em torno dos meus dedos, assim. E eu vou passar aqui 80 vezes sem apertar, tá? Vou deixar meus dedos assim, numa posição bem folgadinha, e vou passar 80 vezes a minha lã aqui sem pressionar muito, tá? Se vocês forem fazer com o fio amigurumi soft, passem 90 vezes, porque o fio amigurumi soft é um pouquinho mais fino que a lã molê. Então, na lã molê eu passo 80, no fio amigurumi soft eu passo 90 vezes, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vou até fechar 80 voltas. Se for no fio amigurumi, 90. Então, depois que eu passei aqui as minhas 80 vezes, eu estou assim. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o fiozinho que eu deixei no meio do meu dedo. E o outro aqui também que eu deixei aqui, ó. E agora, esses dois aqui é os que eu vou amarrar. Primeiro, eu vou dar uma pré-amarradinha aqui pra poder soltar eles no meu dedo, ó. Sem apertar tanto, né? Então, aqui eu dou uma pré-amarrada. Só pra mim não desmanchar aqui o meu trabalho, tá? Então, aqui, ó. Dei a pré-amarradinha. Agora, eu vou soltar essa lã do meu dedo aqui. Assim. E agora sim, eu vou apertar bem aqui. Bem apertado. Vou amarrar bem apertado. Pra não soltar o nosso pompom, né? Tá? Então, vou dar uma volta aqui pra firmar bem. No meio aqui do meu pompom. Pra deixar bem firme essa amarração. Aqui. E vou dar 3 nozinhos aqui pra deixar bem apertado. E a ponta errada. Essa ponta aqui. Peguei a ponta trocada do fio. Parabéns pra mim, né? Apertem bem pra não ter risco do nosso pompom desmanchar, tá? Tem que estar bem firme. Vou dar 3 nozinhos. 2 e 3, tá? Agora eu vou vir aqui e vou ajustar o meu pomponzinho assim. Porque agora eu vou abrir aqui as laterais do meu pompom. Ó. Agora eu vou vir com a tesoura, pegar uma tesoura maior, boa de cortar pompom, que essa minha aqui pequena não dá. Então, agora eu vou vir aqui e vou abrir no meio do meu pompom assim. Vou abrir aqui as laterais do meu pompom. Vou abrir todas as argolinhas que a gente tem aqui, ó. Isso aqui vai dar uma sujeirinha, então, se vocês forem num lugar aberto pra fazer isso aqui, é melhor, porque dá uma sujeirinha fazer pompom. Pelinho de lã. Vamos ver se certificar aqui que não ficou nenhuma argolinha por abrir. Tá? Aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai escabelar bem esse pompom aqui, ó. Pra gente começar a cortar ele, tá? Vamos escabelar bem ele assim. Agora, a gente vai começar a dar o formato do pompom. Então, antes de mais nada aqui, eu vou tirar os excessos desses fios aqui. O mais grosso, antes de começar a escovar ele pra fazer ele. Eu vou cortar aqui bem grosseiramente, essas pontas maiores aqui. Pra ir dando forma nele, tá? Já vou tirando o excesso aqui pra facilitar o meu trabalho. Isso aqui depois vai facilitar agora na hora da gente começar a dar o formato mesmo dele. Então, essas pontas maiores aqui, eu já posso tirar todas pra ir
ganhar tempo aqui no meu trabalho. Tá? Agora, isso aqui pode ser feito com uma rasquedeira, aquelas rasquedeiras de cachorro, sabe? De escovar cachorro, pode ser feito com um pente, com uma escova de aço, com uma escova de cabelo de cerdas finas, mas eu vou fazer aqui com um pente, que eu acho que é o que todo mundo mais fácil vai ter em casa, é um pente, tá? Então, vou fazer com o pente, mas pode ser com qualquer um dessas ferramentas que eu falei, que eu tenho um pentinho, um lado mais grosso, um lado mais fino. Eu vou usar esse lado mais fino aqui e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou segurando aqui no meio do meu pompom, pro meu pompom não ceder os fiozinhos deles. E agora eu vou escovar o meu pompom assim. Com o fio amigurumi soft, ele tem poliéster na composição dele, ele não é 100% algodão que nem o fio amigurumi. Então, ele também tem um bom resultado pra fazer pompom, tá? Se for com o fio amigurumi, vocês vão ter que dar uma escovada um pouquinho maior, porque o fio amigurumi demora mais pra desfiar. Mas dá pra fazer também, tá? E a lã, ela é maravilhosa pra fazer pompom, né? Eu já falei isso em outros vídeos que eu fiz pompom, que quando eu faço pompom, eu gosto muito de trabalhar com lã, porque ela dá uma textura muito legal pro pompom. Ó, eu vou ir fazendo isso aqui, ó. Eu vou desfiando aqui a minha lã. E quando a gente faz cachorrinho e bicho peludinho, sabe? A gente trabalha assim também, né? Escovando a lã. Do mesmo jeito, a gente vai escovar o nosso pompom aqui pra ele ficar bem bonito. Por isso que eu disse que ele dá uma sujeirinha. E é isso aqui depois eu guardo, quando eu faço pompom, porque ele serve pra gente encher as bonecas. Pra usar, misturar na fibra de enchimento das bonecas, vai super bem. Não precisa desperdiçar toda essa lã aqui. Ela é bem útil na hora de encher. Eu misturo ela na minha fibra e ela vira enchimento de boneca. Vou desfiando todo o meu pompom. Tem segredo, né? É fácil de fazer. Agora, ó, vou tirar essa parte. E agora eu venho com a minha tesoura e vou começar a desbastar, dando forma aqui no meu pomponzinho. Vou tirando essas partes aqui, ó. Essas pontas aqui vão ficando feias. O pompom é grande, então eu vou tirando só realmente as pontas, só aparando ele mesmo, pra tirar essas pontas aqui que a gente vai escovando e vai ficando feio e maior, pra deixar ele bem direitinho, tá? É só isso aqui que a gente vai fazer. Não tem segredo nenhum pra fazer isso aqui. É bem fácil de fazer. Tá? Ó. Agora eu venho assim e vou escabelando ele. Sempre vou fazendo e vou escabelando pra ver se ele já tá como eu quero. Ó. O meu aqui já tá bem legal. Vou dar mais uma escovadinha por cima aqui. Uma paradinha nos fios maiores e já tá pronto. Tá? É bem assim que ele tem que ficar. Bem escabeladinho mesmo. Olha que lindo que ele fica. Tá? Então, eu só vou dar mais uma paradinha aqui nos últimas pontinhas e fazer o outro, que são 2 pomponzinhos, e já retorno. Então, agora, para a segunda etapa aqui do nosso protetor de orelha, eu tenho aqui um arquinho de tiara, tá? Casualmente, esse meu arquinho de tiara aqui é azulzinho, mas não precisa ser azul, porque a gente vai revestir ele, tá? Esses arquinhos de tiara, aqueles que a gente compra nas lojas de artesanato, pra gente mesmo decorar, então, é uns arquinhos bem em conta. Esse arquinho aqui eu paguei R$1,50, tá? Porque ele tem, ó, esse meu arquinho aqui, ó, tem os dentinhos. Mas não precisa ter os dentinhos, é que eu não consegui encontrar sem o dentinho, assim, desse fininho que eu queria. Mas, se não tiver os dentinhos, é até melhor de revestir agora com a fita de cetim, tá? Daí, por isso, os 100 dentinhos eu geralmente pago 95 centavos, mas não tinha, daí eu tive que trazer esse daqui. E a cor dele também, por exemplo, se você conseguir comprar um arquinho azul assim, sem dentinho, não precisa nem revestir daí, né? Mas como esse meu aqui tem os dentinhos pode puxar fio da nossa boneca, eu vou revestir. E também porque fica mais bonitinho, né? Então, aqui, ó, esse arquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é medir o arquinho na cabeça dela, porque a gente vai ter que tirar um pedaço dos arquinhos aqui embaixo. Então, eu vou pegar minha boneca e vou medir o arquinho na cabeça dela, tá? Vou pegar aqui o meu arquinho e vou passar aqui na cabecinha dela pra gente medir a altura que a gente vai cortar ele. Eu meço aqui por trás da orelha dela e ele tem que ficar aqui, ó, na altura mais ou menos da orelhinha dela, tá? Então, aqui, ó, eu sei que eu vou ter que tirar aqui, tá meio torto, acho que é assim. Eu vou ter que tirar aqui, ó, 3 dedinhos do meu arquinho de cada lado pra ele ficar numa altura boa. Eu vou tirar 2 dedinhos.
do meu arquinho de cada lado. Pra ele ficar numa altura boa, acho que ele vai ficar numa altura bem boa. Ele tem que ficar assim, ó. Contem uma carreirinha pra baixo da orelha e vocês podem cortar o arquinho, tá? Então, aqui, tirar o arquinho dela, que eu já medi. Tá aqui do lado da minha boneca. Então, agora eu vou vir aqui com um alicatinho, ó. Vou medir aqui os meus 2 dedinhos. Vou marcar aqui, vou pegar uma canetinha pra mim marcar. Aonde que eu quero cortar ele. Daí eu vou pegar aqui com o meu alicate, com cuidado pra mim não estragar o meu arquinho, e vou quebrar ele aqui bem na medida que eu fiz. Ele é bem fácil de quebrar, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, já vou medir com o próprio... Pronto, tá? Então, tá feito aqui já o corte do meu arquinho. Agora, eu vou pegar uma lixa de unha e vou lixar aqui, ó, pra não ficar áspero o meu arco. Então, eu pego aqui a minha lixinha e dou uma lixadinha aqui pra ficar retinho e também não ficar áspero. Embora que a gente vai revestir essa parte com a fita de cetim também. Mas também pra evitar que rasgue a fita. Sempre bom dar um acabamento bom, né? E se vocês aí for usar só o arquinho liso, sem revestir, daí você tem que fazer isso aqui pra não ficar áspero, não ficar pontinha, não machucar. É importante dar esse acabamento aqui, tá? Tá pronto aqui, então, essa etapa. Agora, vamos revestir o nosso arco. Então, aqui, ó, cortei um pedacinho de fita de cetim aqui, mais ou menos do tamanho de um dedo, que eu vou começar revestindo aqui a ponta do meu arco, pra gente começar a passar a fita, tá? Isso aqui pode ser feito com linha também, tá? Quem quiser revestir o arco com linha, pode revestir. Eu vou passar um pouquinho da minha cola quente aqui, na ponta do meu arco. Vou pegar a minha fitinha aqui e vou colar ela aqui, ó. Assim. Tá? Agora, eu vou passar aqui na parte de trás. E vou fazer a mesma coisa aqui atrás, assim. Dá uma pressionada. E tá revestida aqui as nossas pontinhas, tá? Aqui. Agora, eu vou pegar aqui a minha fita. Essa fita de cetim é aquela mais estreita, tá? Não é a fita larga, é a fita fina de cetim. Já vou passar aqui a medida dela pra vocês saberem. Essa aqui é de 1 centímetro, tá? É a fita fininha de cetim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui atrás. Eu tô trabalhando com a cola quente, tá? Eu acho que é a mais rápida e a mais fácil de fazer isso. Eu vou colar a primeira pontinha aqui, ó. Vou dar um pingo de cola aqui. Vou vir com a minha fita aqui e vou colar bem rente aqui embaixo, ó. Aqui, tá? Agora, eu vou começar a fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou colar aqui nos dois lados, mas eu só vou colar nas pontas, tá? Nessa primeira ponta e depois lá no final. Meu cabo da minha pistola é curto, daí é ruim de eu fazer aqui embaixo da câmera. Então, aqui, ó, depois que eu colei, então, fiz a colagem aqui da frente e atrás, eu só vou colar no início e no fim, depois não precisa mais colar, tá? Firmei bem aqui a primeira ponta, agora eu vou começar a fazer isso aqui no meu arquinho, ó. Vou revestindo o meu arquinho aqui com a minha fita, eu vou puxando bem a minha fita, porque ela tem que ficar bem espichadinha, pra não desmanchar, tá? Então, eu puxo bem e vou passando assim a minha fita em torno do meu arquinho, até chegar lá na outra ponta. É só isso aqui que eu vou fazer por volta de todo o meu arquinho, tá? Não tem nenhum segredo. Vou ir passando por tudo, bem apertadinha. Até eu chegar aqui na outra ponta, que devo colar também as duas pontas aqui no final. Corto, né, e colo a parte da frente e a parte de trás pra firmar esse lado aqui e tá pronto, tá? É bem tranquilo de ser feito, não tem
grande segredo. Então, eu vou revestir meu arco aqui, ó. Vão puxando bem, deixando bem apertadinho, que daí não tem risco de desmanchar, tá? E colamos as duas pontas. Vou revestir meu arco aqui e depois eu volto pra gente finalizar ele. Então, aqui, ó, pessoal, eu já revesti o meu arco, finalizei os dois ladinhos iguais. E daí, agora eu já coloquei o meu primeiro pompom aqui, vou colocar o outro com vocês pra gente ganhar tempo aqui no vídeo, tá? Na aula. Então, aqui, ó, o meu pompom tá aqui, eu vou abrir um dos lados do meu pompom assim, ó. Um dos ladinhos só eu vou abrir. Assim. Como se a gente estivesse repartindo um cabelinho no meio. Daí, aqui, eu vou colar aqui no meu arco, tá? Só que eu não vou colar ele bem aqui na ponta do meu arco, ó. Eu vou colar ele mais ou menos daqui pra baixo, ó. Dá uns 3 dedos do meu arco pra baixo. Eu vou passar cola em todo o meu arco aqui e vou vir com o meu pompom assim e vou colar, ó. Ele pega todo, praticamente, o meu pomponzinho ali, ó, tá? Claro que eu vou cuidar aqui para os dois ficarem na mesma altura, né? E eu vou passar, então, ali a minha colinha pra gente colar aqui o meu pomponzinho. É muito fácil de fazer, então eu abro bem aqui, ó, o meu cabelinho do meu pompom. Pra colar. Vou fazer a minha colagem, então, aqui, ó, que pegue toda essa parte aqui do meu arquinho. Vou passar a cola aqui, então. Vou ter que sair da câmera, porque minha cola não alcança aí. Vou também fazer essa colagem aqui com a cola quente, tá? Que ela seca mais rápido. Então, aqui, ó, botei a minha cola quente. Vou pegar aqui o meu arquinho, meu pompom, pra gente colar, então, assim. Agora, eu vou ficar pressionando aqui até a minha colinha secar. Pronto, tá pronto. Agora, eu venho aqui, ó, e ajeito aqui o cabelinho do meu pompom, pra ele ficar direitinho. E tá pronto o nosso protetor de orelha. Muito fácil de fazer, né? Muito, muito fácil de fazer. Não tem segredo nenhum, tá? Então, aqui, ó, pronto o nosso protetor de orelha, nossos lacinhos. Agora, vamos começar a fazer os olhinhos dela e bordar o rostinho pra gente finalizar a nossa LOL. Eu trabalhar os olhinhos da LOL, eu optei por trabalhar com os olhinhos de feltro, tá? Então, eu fiz 4 moldes aqui pro meu olhinho, porque ele tem 4 cores diferentes, tá? E eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer esses moldes. Nos meus moldes, eu tenho aqui um molde menor, de circunferência redonda, da LOL Angel, 40 centímetros. Eu sempre escrevo nos moldes quando eu faço de feltro, porque depois eu guardo numa caixinha. E quando eu for repetir a boneca pra fazer, eu já tenho os moldes prontos, não preciso fazer de novo, tá? Então, eu tenho uma caixinha só com moldes de feltro de bonecas que eu já fiz, pra quando eu for repetir, eu já tenho os moldes. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho, então, pra minha LOL Angel de 40 centímetros, a cor preta eu tenho 4 milímetros, tá? Se vocês forem contar, eu contei em milímetros, mas se vocês forem contar em centímetros, ó, ela tem 1,5 centímetros, tá? Mas eu contei em milímetros, que é essa numeraçãozinha menor aqui, ó, da nossa trena, tá? Então, ó, ela tem 4. Pra cor azul, ela tem 4,5 e pra cor preta, ela tem 5. Sempre meio centímetro eu vou diminuindo, né? Na cor preta é o menor, a azul é intermediária e a branca, desculpe, é a maior. Daí vocês vão me perguntar como que eu cheguei nessa circunferência perfeita aqui, né? De 4 medidas diferentes. Isso aqui é um saleirinho, é um porta-palito, desculpe. Ou saleiro também, né? Eu tenho o kit completo. Então, aqui, ó. Essa medida aqui da tampa é a minha medida maior, de 5. Essa medida da parte de dentro da minha tampa é a minha medida azul, ó, um pouco menor. E a medida da bundinha é a minha medida menor, dá certinho, tá, pessoal? Essas 3 medidas, porque isso aqui pode variar da boneca de vocês, tá? Então, se vocês têm um pote redondo, sempre a circunferência da tampa vai ser um pouquinho maior. Essa de dentro aqui vai ser um pouquinho menor e a de baixo vai ser a menor, tá? Então, se vocês têm uma boneca de tamanho diferente, talvez essa medida de vocês aqui tem que ser diferente. Mas olha aqui, como é fácil de conseguir 3 medidas redondas rapidinho, tá? Então, aqui, ó. E daí, pra mim cortar os moldes, eu corto os dois de uma vez só. Eu pego aqui, ó, vou fazer o azul, porque o preto e o branco eu já fiz. Então, eu vou fazer o azul com vocês, ó. Vou pegar o meu feltro azul, vou dobrar ele no meio. Essa parte que eu vou deixar pra cima é a parte que eu vou colar, tá? Então, eu pego essa parte mais peluda aqui
eu não gosto muito de trabalhar, e ponho ela pra baixo, que depois eu colo essa parte mais peluda. Essa mais lisa que eu deixo pra cima. Daí eu dobro ela no meio assim. E coloco, eu vou fazer o azul, coloco o meu molde azul aqui, ó. Depois eu pego uma fita larga, uma fita durex, né? E vou colar esse molde aqui com a minha fita, assim, ó. Vou passar também na parte de trás, firmando bem aqui pra mim poder cortar os dois de uma vez só. Eu já corto os dois moldes no mesmo corte, ó. Vou pegar minha tesourinha. E agora eu vou fazer assim, ó. Eu já vou cortar os dois ao mesmo tempo. Com a minha fita eu firmei, então agora eu venho aqui e vou fazendo o corte do meu molde. E quanto mais eu vou passando o plástico aqui no meu molde, depois, nesse de papel que eu guardo, mais firme ele vai ficando pra mim fazer esses moldes aqui em outras bonecas. Toda vez que eu for fazer a boneca, meu molde tá pronto. Eu tenho uma caixinha só com molde de bonecas de olho de feltro que eu já fiz. Tá? Ó, pronto. Agora eu cortei os meus dois moldezinhos ao mesmo tempo. Daí aqui eu vejo se ficou algum biquinho, eu faço um reparinho aqui, em algum biquinho que possa ter ficado. Acho que não ficou nenhum. Nesse também não. E daí desse outro aqui de trás é só eu tirar a fita dele aqui, ó. Que essa parte que ficou com a fita é a parte que eu vou colar mesmo. Então, se der uma desfiadinha, não tem problema. Tá? Tá pronto aqui os meus moldezinhos azuis. E eu tenho aqui comigo já pronto os moldes preto e branco que eu vou pegar. Ó, que eu já tinha cortado aqui o preto e o branco, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu molde azul, vou botar ele aqui dentro do meu molde branco, bem rente ali em cima, ó. Bem rente aqui em cima. Eu coloco meu molde azul, tá? E daí eu pego o meu molde preto e coloco bem rente ao meu molde azul, assim. E agora é só colar os meus moldes aqui, fazendo o olhinho dela. Pra colar esses moldezinhos aqui, vocês podem usar cola Pega Mil, cola universal, cola quente, Tec Bond, a cola que vocês preferirem. Eu, pra colar os meus aqui, eu vou usar a cola universal, tá? E daí, como ela vai demorar um pouquinho pra secar, eu vou passar a cola universal, vou botar um peso em cima, depois que eu colar aqui, eu pego um pezinho, pode ser um potinho assim, e vou deixar em cima pra colar e ficar bem achatadinho, bem direitinho, tá? Então, aqui, como agora é só colar, não tem segredo, eu vou colar os meus aqui e depois eu volto pra gente colar na boneca. Então, aqui, ó, os meus olhinhos já secaram, que eu fiz a colagenzinha, agora eu vou colocar eles aqui no lugar, tá? E daí eu vou passar pra vocês a posição dos olhinhos pra gente colar, que eles são bem grandões, né? Então, eu vou contar aqui, ó, pra baixo do meu cabelinho, eu vou contar, ó, uma, duas, na terceira carreirinha, entre a terceira e a quarta carreirinha pra baixo do cabelo. Do cabelinho, tá? E daí a distância aqui da minha orelhinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de distância da minha orelhinha. E a distância entre um olhinho e outro, eu vou botar aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 pontinhos. Eu vou deixar aqui na frente de distância e vou colar aqui, ó, em cima do pontinho aqui. Daí eu vou 1, 2, 3, 4 e vou em cima do pontinho aqui, ó. Então, eu deixo 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4, não, aqui. 4 pontinhos de distância entre um olhinho e outro, assim, ó. Daí, eu alfinetei ele aqui, ó, pra mim agora, quando eu passar a cola, tirar pra botar a cola, eu saber onde eu botar ele de novo. Botei os 4 alfinetes bem no meio aqui, onde ele vai ficar, ó, tá? E daí, agora, é só passar a cola também e colar, ó. Também vou usar ainda a Pega Mil, a cola universal, pra colar o olhinho aqui no rostinho também, mas pode ser cola quente, como eu falei, pode ser cola de silicone fria. Só cola pano não aconselho, porque a cola pano não cola feltro, tá? Digo por experiência própria, que já tentei colar com cola pano, tá? Então, aqui, ó, vou colar, então, porque agora é só tirar ele daqui e colar. Vou botar alguma coisa que pressione eles aqui em cima pra eles ficarem até a cola secar. E depois que a cola secar, eu volto pra gente começar o bordado, tá? Porque aqui não tem segredo, é só colar. Então, aqui, ó, meninas, eu fiz a colagem dos meus olhos, já secou minha colagem, e eu fiz o primeiro lado do bordadinho aqui,
já tá pronto, tá? Agora, o segundo lado eu vou fazer com vocês, porque é igual os dois lados, tá? Então, eu tô trabalhando com o mesmo fio amigurumi soft preto. Aqui eu tenho o fio desfiado em 2 fiozinhos pra sobrancelha. Vou trabalhar com o fio desfiado pra sobrancelha, só pra sobrancelha. E daqui, ó, uma carreirinha pra frente aqui do final do olhinho dela, eu vou contar. E vou subir uma na segunda carreirinha pra cima do olho dela, assim. Porque a sobrancelha dela é meia curtinha, né? Não é uma sobrancelha grande, então assim. Vou ajustar aqui os pontinhos que eu tô saindo, pra não ficar marcado. Então, aqui, ó. E agora, eu vou contar aqui, ó, pra frente de onde a gente entrou, 1, 2, 3, 4 pontinhos, mas eu vou vir no pontinho de cima, aqui, ó, pra dar o caimento da sobrancelhinha dela. E daí, quando eu entrei aqui, agora eu vou cair um pontinho pra baixo. Assim, ó. Tá? Agora, eu volto no mesmo lugar. E volto aqui na frente pra dar uma segunda passada só na parte da frente da sobrancelha, tá? Ó. Assim. E agora, quando eu entrar aqui, eu vou passar aqui pelo mesmo lugar e vou cair e já vou perder esse fio aqui que tá pronto a sobrancelha. Bem simples. É um bordado bem simples, ó. Vou ajustar os meus fiozinhos pra elas ficarem certinhas. Os pontos que eu entrei e saí. Tá pronta a sobrancelhinha. É uma sobrancelhinha bem pequenininha que ela tem. Tá? Não é uma sobrancelha muito grande, não. Tá? Agora, esse fio aqui eu vou passar mais um pouquinho aqui pra perder ele, pra trancar ele na minha fibra. E vou cortar o excesso. E daí vou botar um fio preto, daí não vou desfiar o fio preto pra fazer o bordado do cílio e do contorno dela, tá? Pra fazer esse bordadinho aí, nós vamos trabalhar com o fio grosso, tá? Então, eu vou só perder esse meu fio e botar um fio preto na agulha. Daí, pra fazer o delineado dela, aqui, ó, o fio preto grosso, o mesmo fio que eu trabalhei na boneca Amigurumi Soft, pra quem trabalhou com o fio aí correspondente ao que trabalhou, tá? Nozinho na ponta da minha agulha, na ponta da minha agulha não, na ponta do meu fio. Vou entrar, vou erguer um pouquinho a franja dela aqui, pra mim entrar aqui embaixo da franja, que depois esconde. E eu vou vir aqui, ó, no cantinho, dentro do olhinho dela aqui no cantinho, tá? Eu vou entrar aqui e vou vir bem aqui, ó, bem aqui no cantinho do meu olhinho. Assim. Vou trancar esse nozinho lá dentro do meu trabalho. E agora, eu vou vir aqui, ó. Vou passar toda a parte de cima aqui do olhinho dela. E vou cair aqui atrás, no final do olhinho dela, ó. Quando eu chego aqui no final, eu puxo o meu delineado, ele vem aqui, ó. 2 carreirinhas pra frente aqui, ó, do final do olhinho dela aqui. 2 pra frente. Aí, eu volto com ele lá onde eu comecei, ó. Assim. No mesmo lugar. Que é bom uma agulhinha um pouquinho mais longuinha, que vai facilitar pra vocês, ó. Tá? E eu vou passar 2 vezes esse mesmo delineado aqui, ó, pra ficar bem reforçado. Porque o delineado dela é bem reforçado, tá? Agora, quando eu passar aqui a segunda vez, eu vou virar ela assim, pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Eu vou cair aqui, ó, 1, 2, 3 voltinhas pra baixo. Bem aqui no cantinho, e vou entrar com esse fio bem aqui, ó, rente ao olhinho dela, pegando um pedacinho do meu feltro junto, ó. Por isso que tem que ter ponta a agulha de vocês pra fazer isso aqui, ó. Porque agora a gente vai bordar um pouquinho, pegando um pouquinho dessa parte branca junto aqui. Ó. Assim. Tá? Ó. Agora que eu peguei um pouquinho da parte branca, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho da frente. E vou voltar ali, pegando um pedacinho da parte branca também. Ó, no pontinho do lado aqui, ó. Sempre pegando um pouquinho do branco junto. Quero cuidar pra não pegar o azul junto. Assim. Dou uma ajustadinha. Venho no próximo aqui. Mesma coisa. E venho aqui no próximo. Do mesmo jeito, pegando um pedacinho do branco junto.
Assim. E agora eu vou passar aqui. E quando eu passar aqui, agora eu já vou perder esse meu fio. Tá? Então, eu vou passar ele aqui pra mim começar a perder ele, trancar ele. Passar ele aqui pra ajustar, antes de finalizar, pra ver se tá tudo certinho. E se estão igual os dois lados, tá? Então, agora eu vou fazer assim. Tirar aqui os pelinhos. Preta danada, pra pegar pelinho. Vou ajustar pra não ficar muito puxado esse meu fiozinho. Vou ajustar meus pontos. Sempre entro com a bundinha da minha agulha assim e vou ajustando, ó. Tá? Pra ficar tudo bonitinho. Aqui, depois, embaixo desse meu delineado aqui, eu posso vir com um pinguinho de cola pano aqui por baixo e colar ele, tá? Se vocês preferirem, tá? Então, tá pronto aqui o delineado. Agora, esse daqui, eu vou perder dentro do meu trabalho. Vou passar ele várias vezes aqui na minha fibra e vou perder ele por baixo da minha franja, que nem eu entrei, e cortar ele, tá? Vou só esconder esse meu fiozinho solto aqui e já retorno. Agora, pra gente fazer o narizinho dela, então, vamos contar aqui, ó, pra baixo da sobrancelha, ó, fio da início da sobrancelha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª carreira pra baixo da sobrancelha e, ó, é bem no meio dos olhinhos dela, ó. Pouquinho mais pra baixo do meio, na verdade, né, dos olhinhos dela. Então, o que eu fiz aqui, ó, botei o fiozinho na minha agulha cor de pele, da mesma cor que eu trabalhei nela, vou entrar com o meu fio aqui e vou cair com ele aqui, ó. E vou contar 4 pontinhos pra sobrancelha, tá? Esse fiozinho eu vou deixar aqui pra ir ajustando. Pra sobrancelha não, pro narizinho, ó. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, no 4º eu entro. É bem rente aos olhos. Vou passando aqui, vou pegando um pouquinho de fibra quando eu passo pra fazer os olhinhos assim, ó. Os olhinhos, tô insistindo com os olhinhos. Isso aqui é o nariz, né? Não é o olho. Ó. Agora eu faço de novo. E de novo. E quando eu passar de novo, agora eu vou cair aqui do ladinho, porque eu vou voltar e vou passar umas vezes pro outro lado também, tá? Então, eu vou cair aqui do ladinho pra voltar, agora passando pelo outro lado. Ó. Aqui. Agora, eu vou girando a minha boneca pra facilitar aqui, pra mim conseguir fazer embaixo da câmera, tá? Desculpem aí que eu fico girando ela pra lá e pra cá. Agora, eu vou pro outro lado, ó. E vou passar no sentido contrário agora. Opa. Pegou bem no meu fiozinho. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. E agora, eu vou passar aqui no sentido contrário também, umas 3 vezes. Até eu sentir que o tamanho do nariz ficou bom. 1. 2. 3 vezes vai ser suficiente. Vou ajustando aqui o meu fio, né, pra ele ficar direitinho. Importante que a gente vá bordando e vá ajustando o bordado. E agora, eu vou passar mais uma vez aqui e deu. E daí, já vou perder esse fio aqui pra dentro. E vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre. Vou ir passando ele no meio da minha fibra, várias vezes, pra lá e pra cá, pra trancar ele, tá? Então, aqui. Puxar. Agora, antes de perder ele, eu venho aqui com a bundinha da minha agulha e ajusto o meu bordado, tá? Pra ele ficar bem direitinho. Entro aqui por baixo, ó. E faço assim. Ajusto bem. E daí, agora sim, eu posso perder os meus fiozinhos e cortar eles, tá? E daí, já vamos pra última parte, que é a boquinha. Então, aqui, pra gente fazer a boquinha, nós vamos contar aqui pra baixo da sobrancelha, eu tô com a sobrancelha na cabeça e com os olhos, né? Do narizinho, 1, 2, na terceira linha aqui do nosso narizinho, ó, eu vou marcar, só que eu não vou marcar dentro do meu ponto, tá? Eu vou marcar aqui, ó, do ladinho do meu ponto, aqui entre um ponto e outro, eu vou botar bem dentro do Vzinho do meu ponto aqui, ó.
dentro do... Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem ver bem, ó. Aqui eu tenho o meu ponto, os buraquinhos do meu ponto. Eu vou botar dentro do Vzinho do meu ponto. E daí, na carreira de baixo, eu marcar 1, 2, 3, 4 pontinhos. Um pra frente daqui de onde eu marquei e um pra frente daqui de onde eu marquei, tá? Então, eu tenho 4 pontos marcados embaixo e um bem no meio. E daí, pra mim bordar, eu posso pegar o próprio fio que eu trabalhei, desfiar ele e deixar num fiozinho só. Ou eu posso trabalhar com um fio fininho de bordar. Este fio que eu tô usando aqui é um fio da Cleia, tá? Da Cleia 1000. Mas pode desfiar o próprio fio e trabalhar com ele desfiado também, mas que fique um fio fino, tá? Pra boca não ficar grosseira. Então, agora eu vou entrar aqui, ó, com a minha agulha e vou sair aqui onde eu botei o primeiro marcador, ó. Aqui. Assim. Vou trancar o nozinho que eu fiz dentro do meu trabalho. Vou tirar meu alfinete daqui. E agora eu vou vir aqui, ó, no outro alfinetinho. E vou passar aqui, assim. Eu vou passar aqui 3 vezes esse fio. Nesse sentido, assim, que eu tô fazendo. 1. 2. E 3 vezes. Não puxem o fio pra não deformar a boquinha, tá? Trabalhe com a tensão do fio normal, sem puxar muito, tá? Nem frouxo, nem apertado. Passei 3 vezes, agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Agora não vou mais passar com a minha agulha com a ponta, eu vou passar com a bunda da minha agulha. Com a parte de baixo da minha agulha aqui, ó, na bundinha da minha agulha. E daí eu vou entrar assim, ó, por baixo do meu bordado. Cuidem pra não pegar o ponto, é só o bordado. E vou fazer isso aqui, ó, esse movimento assim, ó. Vou ajustar. Vou passar por baixo aqui do meu bordado. Vou ajustando, ó. Vou ajustando. Vou passar até chegar lá na outra ponta, ó. Vou ajustando. E eu tô passando na parte de trás da minha agulha, ó. Tô passando com a agulha virada, tá? Vou puxando assim e vou ajustando pra não ficar embolado. Esse bordado aqui tem que ter um pouquinho de paciência pra fazer. Ó. De novo. Até chegar ali no final. Daí, eu cheguei aqui no final. Ajustei. Agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa, ó. De novo. Agora, eu volto bordando do mesmo jeito. Com minha mão, eu vou ajustando, ó. Eu passo sempre a agulha por baixo e na frente do fio que eu tô bordando, ó. Por isso que eu vou segurando o fio ali atrás, pra ele ficar bem ajustadinho. E vou passando, até chegar lá na outra ponta de novo. Aqui é só um joguinho de paciência. E a última vez aqui no cantinho, assim. Tá? Agora, eu vou voltar de novo. São 3 passadas. 3 passadas lá no início, pra marcar a boca, e 3 voltas que eu dou de bordado assim também. Ó. Reparem que o fio fica pra trás, ó. E eu só solto ele depois que eu já passei todo o meu fio, ó. Eu fico segurando a ponta dele e eu só solto depois que eu passo todo o meu fio. Ele sempre fica pra trás da minha agulha. Senão, a gente deixa o bordado torto. Tá? Aqui, tô chegando no final já. Vou ajustar bem aqui. Pronto. Agora, eu cheguei aqui no final, ó, fiz todo o bordadinho. Vou ver se ele tá todo certinho, vou ajustar. Agora, eu vou vir com a minha agulha aqui, vou entrar com ela aqui dentro e vou cair aqui, ó, onde tá o meu marcador. No meio do meu pontinho aqui, ó. É no meio do ponto, bem no meio do Vzinho do meu ponto aqui. Quem trabalhou em X é no meio do X. Quem trabalhou com o ponto square tem um Xzinho, então faz no meio do X. Quem trabalhou em ponto V, como eu, nessa boneca,
Passa no meio do Vzinho, ó, assim. E eu vou vir aqui e vou passar 3 vezes, que nem eu fiz antes lá. Ó. 1, 2 e 3 vezes. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, tá? Eu vou vir com a bundinha da minha agulha, passando por baixo desses fios, e vou bordar aqui, descendo agora, ó. E eu sempre seguro o meu fio atrás da minha agulha, ó. Não é difícil de fazer, né, pessoal? É bem fácil de fazer. Só tem que ter, como eu falei, esse bordado aqui é só paciência. Tendo paciência, vocês conseguem bordar de boa. Ó. Vou passando até chegar lá embaixo. Vou passar também aqui do mesmo jeito. Vou descer. Depois eu vou subir. E depois eu vou descer de novo. Ó. Chego aqui no final, dou uma puxadinha. Vou passar o último aqui. Não tem quantidade certa aqui, tá? Isso vai depender do tamanho da boquinha de vocês. Agora, eu vou subir. Vou subir do mesmo jeito, tá? Então, agora aqui, ó, como é só repetição, eu vou subir aqui agora bordando de novo e depois vou descer de novo, tá? E daí eu volto pra gente fazer esse lado. Então, aqui, ó, terminei o meu processo, cheguei aqui embaixo na última passada, agora eu vou vir aqui, ó, por dentro e vou cair desse lado aqui, ó. Vou lá pro outro lado. Depois eu ajusto aqui no final. E agora eu vou vir aqui dentro do meu Vzinho, do ladinho aqui onde eu tava. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz daquele lado aqui, desse lado, tá? Então, eu vou passar aqui 3 vezes o meu fio. 1. 2. E 3 vezes. E agora, novamente, eu vou fazer também o mesmo bordadinho. Vou subir, bordando, vou descer bordando e depois vou subir de novo bordando, tá? Então, aqui, ó, vou repetir a mesma coisa, tá? Não tem segredo, é o mesmo processo do outro lado. Então, eu vou adiantar o meu aqui para não roubar muito tempo aqui do nosso vídeo, né? Com coisas repetitivas. E daí, eu volto pra gente fazer, depois que eu passar as 3 vezes aqui do bordadinho, eu volto pra gente fazer os acabamentos finais aqui da boquinha dela, tá? Então, aqui, ó, fiz todas as minhas passadas aqui. Agora, a gente vai fazer o último acabamento da nossa boquinha, tá? Quanto mais vocês passarem o fio aqui, mais carnudinha essa boquinha vai ficar. Então, se vocês querem ela maior, é só passar mais, tá? Agora, eu vou entrar com o meu fio aqui, vou voltar com o meu fio, na verdade, e vou cair com ele aqui no cantinho da minha boca. Aqui, ó, bem no cantinho da minha boca. E agora, eu vou vir aqui, um pontinho pro ladinho aqui e vou cair no cantinho aqui do outro lado. Igual eu fiz aquele ali, assim. Agora, eu vou vir aqui um pontinho pro lado e vou voltar aqui nesse cantinho aqui, porque eu vou passar 2 vezes. Nos cantinhos da boquinha dela aqui. Sim. E, novamente, eu vou passar agora aqui e lá do outro lado também. Posso dar uma puxadinha aqui, né? Nesse meus fiozinhos aqui, pra deixar minha boca bem bonitinha. Agora, eu já posso perder minha boquinha aqui, tá? Tá pronta já a minha boquinha. Venho com a bundinha da minha agulha aqui e vou ajustar ela pra ela ficar bem bonitinha, não ficar tortinha, não ficar nada, tá? Ajusto bem os meus pontos e esse aqui eu posso perder. Já tá pronta aqui a minha boquinha. Tá? Lembrando que se vocês querem ela maior, mais carnudinha, é só vocês fazerem mais passadinhas. Tá? E nesse último aqui nas laterais, a gente dá uma leve puxadinha para ela fazer um biquinho aqui, porque a LOL tem um biquinho, né? Uma boquinha que parece um biquinho. Ó. Tá?
tá pronto aqui a nossa boquinha. E olha que encanto de boquinha que é. Que bonitinha que fica a boquinha dela. Uma gracinha, né? Eu amei, tá? Agora, o último detalhe é os pinguinhos brancos aqui do olhinho dela. Vou fazer com tinta de tecido. Botar primeiro uma bolinha branquinha recortada aqui de EVA. E depois os pinguinhos com tinta de tecido. Detalhe bem simples. Então, pro detalhezinho aqui interno do olhinho dela, eu botei um feltro redondinho, cortadinho. Colei aqui também com a mesma cola. E pra cortar o meu feltro, eu usei um furador de papel. Eu furei ele com furador de papel. Ele ficou bem redondinho, bem perfeitinho. Mas vocês podem cortar um pedacinho de feltro redondinho quem não tem o furador de papel. Mas uma dica é que quem tem furador de papel vai facilitar, tá? Agora eu vou fazer aqui só o cantinho do olhinho dela. Esse brilhozinho do cantinho do olho, que é bem simples. Tinta de tecido branca, ponta de uma agulha de tapeceiro, né, que a ponta é redonda. Vou vir aqui no cantinho do olhinho dela, mais pro ladinho aqui, e dar 3 pinguinhos aqui, tá? Como a tinta, ela vai absorver aqui no tecido, eu vou reforçar esses 3 pinguinhos aqui, tá? Deixar secar bem, depois se precisar eu dou de novo, tá? É só isso. Prontinho. Agora, por último, aqui na nossa LOLzinha aqui, eu vou botar a cola pano aqui embaixo da franjinha dela. Um pouquinho de cola pano, não precisa muito. E vou acomodar a franjinha dela assim, sem apertar, pra não ficar colada na cabeça do Ricardo. Eu vou só colocar um pouquinho de cola e deixar ela secar assim, acomodadinha como ela tá? Só largar a colinha ali e deixar. Quem quiser. Quem não quiser também não precisa colar a franjinha dela. Ela fica bem direitinho. Mas é sempre bom botar um pouquinho de cola, né? Vai que a criança começa a erguer e rasga, né? Então, melhor botar por garantia. Uma cola pano lavável, né? De preferência. Agora, vamos fazer o blushzinho da nossa LOL, pra gente começar a montar ela, que, por favor, tamo louco pra ver essa LOL pronta, né? Nem me fale. Pincelzinho, blushzinho, quem tem aí o giz pastel seco, pode ser também. Ou blushzinho, que você preferir. Tinta de tecido diluída em água, o que vocês quiserem, pra deixar as bochechinhas dela bem coradinha. Eu vou vir aqui embaixo do olhinho dela, ó. E vou passar o meu blushzinho bem aqui. Fazendo o contorno desse olhinho dela assim, ó. Pode passar bastante. Porque depois ele desbota, né? Ó. Bem embaixo aqui do olhinho dela. Fazer a mesma coisa do outro lado. Fazendo o contorno aqui do olhinho da nossa LOL. Que fofinha, né, gente? Que coisa mais lindinha que ela ficou. Eu tô bem feliz com o resultado dela. Espero que vocês também tenham ficado. Ela deu um pouquinho de trabalho, porque eu fiz 2 peças, montei receita. Fiz a partir da imagem, mas eu tô assim, ó. Eu acho que esse daqui, eu sempre falo isso em todos os projetos. Mas esse daqui eu acho que é o projeto que eu mais gostei. Que eu tô mais realizada tendo feito. Olha que linda, gente. Prontinho. Feito o blushzinho dela aqui, deixei as bochechinhas dela bem coradinha. Agora, vamos começar a montar a nossa LOL aqui pra gente finalizar ela, tá? Então, agora, eu vou botar aqui os lacinhos no cabelo dela. Mas antes de botar o lacinho no cabelo dela, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um pedacinho do fio lilás. Um pedaço de fio lilás. Eu trabalhei eu vou passar direitinho pra vocês tudo que eu gastei em material. Mas pra fazer as 2 peças, eu usei um novelo do fio lilás e sobrou ainda metade. Vou tirar um pedaço do meu fio aqui e vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, ó, no rococózinho dela e vou passar meu fiozinho assim pelo rococó dela, ó. 2 vezes. Vou passar uma e vou passar 2. Tá? Assim. Daí, eu vou dar um nozinho aqui, sem apertar, porque a intenção aqui não é apertar, é só fazer um acabamento aqui, assim. Vou dar 2 nozinhos, daí no segundo eu posso apertar. Primeiro eu não aperto, o segundo eu já posso apertar. Pra encerrar. Corto aqui o meu fiozinho.
meus excessos, né? Porque esse nozinho aqui vai ficar por baixo do nosso coquinho, ó. Pra nós dar esse acabamentinho aqui, ó. No coquinho dela. No lacinho dela, tá? Agora aqui eu vou botar o meu lacinho. Daí quem quiser costurar, já sabe, pode costurar. Eu vou colar, acho mais prático. Dar um pinguinho de cola quente e vou colar o meu lacinho aqui, ó. Tá? Vou fazer isso nos dois. Depois eu vou colocar o meu protetor de orelha, que está aqui, que a gente fez, ó. Por trás da orelhinha dela, eu encaixo a tiarinha. Por trás da orelhinha dela, opa, eu encaixo a tiarinha. E o protetor fica assim por cima da tiarinha. Cai meu lacinho no chão. Depois eu pego. Vou pegar o outro aqui só pra mostrar, tá? Então, eu vou colar os meus dois lacinhos aqui. Montar aqui essa belezinha dessa LOL. E voltar com ela totalmente finalizada e com a outra piloto também ali, que eu fui criando a receita, pra vocês verem uma do ladinho da outra pra gente matar a nossa curiosidade. Então, vou finalizar a minha aqui, que é só montar e já retorno. Então, meninas, trouxe as minhas LOLs aqui pro meu cantinho do crochê, onde eu faço meu crochêzinho no meu ateliê, porque elas são grandes, então não cabia embaixo da minha câmera. Então, eu vim aqui apresentá-la pra vocês e olha, gente, que tudo de linda que ficaram as nossas LOL. Tô louca pra ver as LOL de vocês. Assim que vocês terminarem, me marquem lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição desse vídeo, o link. E digam pra mim aí nos comentários se tu chegou comigo até aqui, se tu gostou das aulas, se tu tá fazendo a tua LOL, se tu vai fazer a tua LOL e o que tu achou dessa LOL. Não esquece de deixar um comentário pra mim, uma curtida e se inscrever no canal, né? Claro. Então, olha, gente. Olha que lindas que elas ficaram. Olha. Super beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus.